pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para explicar para vocês as diferenças das centrais da Paradox, das três linhas da Paradox. Nós temos a linha inicial, que é a linha SP, Spectra, que muita gente já conhece. Nós temos a linha MG, que é a Magellan, que é uma central mais intermediária. E nós temos a linha Digiplex, que é a Evo, que é uma central mais robusta para grandes projetos. Vou explicar primeiro as diferenças de cada uma delas e depois eu explico cada uma delas individualmente. Então vamos lá. Dentro da linha SP, que é a linha Spectra, a linha mais básica da Paradox, nós temos quatro linhas, quatro centrais. Quais são essas centrais? A SP4000 é uma central que tem 4 zonas on-board, quando duplicado 8 zonas, uma PGM ali para fazer alguma automação que você consegue utilizar. Nós temos a SP5500, que é uma central que tem 5 zonas on-board, quando duplicado 10 zonas. A SP6000, que tem 8 zonas on-board, quando duplicado 16 zonas, e a SP7000, que é a central mais robusta da linha SP, da linha Spectra, que tem 16 zonas on-board, quando duplicado 32 zonas. Essas centrais, a linha SP da Paradox, são centrais para linhas residenciais, para ambientes residenciais ou comércios pequenos, porque ela tem algumas limitações. Quais são essas limitações? Ela vai conseguir chegar no máximo até 32 usuários, no máximo até 16 PGMs, no máximo também até 32 zonas. Então dessa forma você tem uma limitação muito grande para grandes projetos. É uma central voltada para ser cabeada, porém como a Paradox são equipamentos modulares, uma central modular, você consegue colocar receptores nela para utilizar sensores sem fio para aumentar a quantidade de zona delas e assim chegar no limite, que é da linha SP. Eu tenho um limite de no máximo 32 zonas, independente se vai ser zonas com fio ou sem fio. Eu sempre vou ter que obedecer no máximo 32 zonas. Por que isso? Porque eu só consigo programar até 32, eu tenho 32 espaços para colocar o nome dessa zona, dizer que tipo de zona é essa. Então é uma central com 32 usuários, 32 zonas, 2 partições. Ela tem o ARM FICAR, O que significa o FICAR, para quem não sabe? O FICAR basicamente seria quando você está em casa e você aperta essa tecla FICAR, ele arma todos os sensores de fora e não arma os sensores internos da sua residência. Então dessa forma você não precisa de uma partição para fazer isso. Ela já tem essa tecla FICAR que faz de certa forma uma partição. E ela também tem a tecla Sleep, que é o dormir. Tem o formato de ARM dormir. O que seria esse ARM dormir? Parecido com o ARM FICAR, porém ele vai armar todos os sensores externos, todos os sensores internos, menos os sensores dos quartos, que você tiver programado para ser os sensores do quarto, do banheiro, do corredor até o banheiro, por exemplo. Dessa forma você consegue ficar 100% protegido, mesmo estando em casa, só deixando o sensor do quarto desarmado. Dessa forma você fica muito mais protegido. Então a central SP é mais voltada para comércios pequenos e residências, porque ela tem uma limitação de usuários e de zonas e partições, 32 usuários, 32 zonas e 2 partições. Se você quiser expandir essas zonas, você consegue utilizar ali nas centrais SP4000, SP5500, SP6000, utilizar a expansora de zonas cabeadas, que são as EX8SP ou os EX8. Cada expansora dessa aumenta 8 zonas, para você conseguir chegar até o limite, que é 32. Então vamos pegar um exemplo de uma SP4000, ela tem 4 zonas, que quando duplicado 8 zonas. E eu vou colocar uma expansora, eu vou ter 16 zonas com a primeira expansora, com mais uma expansora, com 2 expansoras, eu vou para 24 zonas e com mais uma expansora eu vou para 32 zonas. Então numa SP4000, se eu quiser chegar no limite de zonas, eu preciso de 3 expansoras EX8. Só para entenderem, na SP7000 ela já tem essas 32 zonas, ela tem 16 zonas, quando você duplica, você já tem logo de cara 32 zonas. E dessa forma você já está no limite, não consegue expandir mais zonas do que a central permite. E daí, caso você precise de uma 33ª zona, você precisa realmente partir para uma central Evo. Certo? Agora eu vou explicar para vocês a linha Magellan. A linha Magellan é muito parecida com a linha Spectra. Ela também vai ser no máximo 32 zonas, no máximo 32 usuários. Também tem 2 partições, o ARM FICAR e o ARM dormir, que eu expliquei anteriormente. Ela compartilha exatamente dos mesmos máximos. Tá, Jason, mas o que ela muda, se ela compartilha dos mesmos máximos? São centrais híbridas voltadas para ser com fio e sem fio. Se a gente pegar a MG5000,
É uma central que ela tem 2 zonas on-board. Quando duplicado você vai ter 4 zonas on-board, que são zonas cabeadas, né? Mas ela já tem um transceptor embutido. O que é um transceptor? É, de certa forma, como a maioria conhece, um receptor sem fio, para você utilizar sensores sem fio, utilizar controles remotos sem fio, módulos sem fio. Ela já tem esse receptor embutido na central, né? Por que eu falo transceptor? Porque ele é mais robusto do que apenas um receptor. Ele, além de receber o sinal do sensor sem fio, o sinal do controle remoto, ele responde a alguns equipamentos que têm essa tecnologia. Assim você consegue ter um feedback pelo controle remoto, por exemplo, se a sua central foi armada, se a tua central foi desarmada, se o teu controle realmente enviou a informação para a central. Dessa forma você sempre tem um feedback, um controle muito maior para os controles. Para os sensores você tem 2 vias de comunicação, a bateria dura muito mais, você tem um feedback de 2 vias ali, evitando problemas de o equipamento ser levado sem ter uma comunicação com a central, então ele fica em constante comunicação e dessa forma você tem uma robustez tecnologia sem fio muito maior. Então a linha MG ela já tem esse transceptor embutido na central. Então é uma central com 4 zonas, a MG5000, que tem esse transceptor embutido. E ele logo de cara te dá suporte para até 32 zonas sem fio e até 32 controles remotos, sem você precisar colocar mais nada nela, né? Ela já tem esse receptor direto na placa. Então a MG5000 ela tem 4 zonas on-board e suporta até 32 sensores sem fio e 32 controles remotos. Aí você pode pensar, se a central tem 32 sensores sem fio, né, suporta por causa desse transceptor, e ela tem mais 4 zonas, seriam 36. Mas lembre-se que eu falei, independente se é com fio ou sem fio, tem que respeitar o limite de 32. Então se eu estou usando 4 zonas cabeadas, por exemplo, 4 barreiras ali em cima do muro, sobra 28 espaços sem fio para eu poder programar essa central, tá? Programar os sensores. Então, só para ressaltar aí, para ver se vocês pegaram bem esse detalhe. A MG5050, ela tem um pouco mais de zona, é uma central que tem 5 zonas on-board, quando duplicado 10 zonas, ela também tem esse transceptor embutido, que também vai suportar 32 zonas sem fio e 32 controles remotos. Então, dessa forma, eu tenho 10 zonas cabeadas, eu posso ter, por exemplo, 10 barreiras cabeadas nela, e utilizar ali o restante dos 22 sensores sem fio. Se você quiser colocar sensores com fio, né, você quer ter essa central em Magellan para ter o transceptor ali para usar controle remoto, mas você quer ter tudo cabeado os sensores, você pode, por exemplo, colocar expansora de zonas. Ela também aceita a ZX8 SP ou a ZX8 e você pode expandir as zonas dessa central para chegar no limite de 32 zonas cabeadas. Você consegue fazer isso tranquilamente e daí você usa o transceptor ali só para usar os controles remotos. Outra forma, outra central, né, seria a MG5075, que é uma central que eu gosto muito, é novidade da Paradox. É uma central que ela já vem, ela não é apenas a placa, igual todas as anteriores que eu já falei. Ela vem numa caixa plástica, ela tem os LEDs indicadores, ela também tem o transceptor embutido, ela vem com uma fonte chaveada de 5 A ali, muito robusta, e ela tem uma saída auxiliar de 2,5 A, então na maioria dos casos você não vai precisar de uma fonte auxiliar adicional, porque essa central ela já é muito robusta nessa questão de saída auxiliar. Ela tem também 5 zonas on-board, quando duplicado 10 zonas, suporta 32 sensores sem fio e 32 controles remotos. O diferencial dela mesmo é essa carcaça que vem na central. A própria placa já tem um tamper embutido para quando aberto a tampa ele gerar um alarme se for uma abertura indevida. Já vem essa fonte que é muito mais robusta, né, para a questão comparado com o trafo. Então dessa forma essa central ela acaba sendo mais parruda em questão de tecnologia e equipamentos agregados nela. Então esses são os diferenciais. Todas as centrais que eu falei até agora ou a partir daqui, elas também têm a linha telefônica, tá? Você consegue utilizar a comunicação por GPRS universal direto na linha telefônica. Todas as centrais de hoje da Paradox aceitam o módulo IP da Paradox, ou o módulo GPRS, ou o módulo 4G da Paradox, para você utilizar o aplicativo Inside Gold, que é em nuvem, muito rápido, e você pode armar, desarmar a sua central, receber notificação, gerenciar o controle de acesso na linha Evo. Dessa forma você tem todas as funções diretas na palma da sua mão. A outra central e mais robusta da Paradox é a linha G-Plex, que são as Evos. Nós temos a Evo 92 e Evo HD somente. Qual que é a maior diferença da Evo 92 e Evo HD? Basicamente, a saída auxiliar. A Evo 92 tem uma saída auxiliar de 700 mA e a Evo HD tem uma saída auxiliar de 2 A. Então é uma diferença aí considerável, né? Quase o triplo da saída auxiliar da Evo 92, a Evo HD. E elas são a mesma programação, funcionam os mesmos módulos, têm exatamente as mesmas funções, tá?
A Evo HD foi criada para funcionar os sensores com câmera da Paradox, mas hoje, com atualizações de firmware, elas se tornaram idênticas na questão de programação. E quais que são as diferenças, né, da Evo voltada para grandes projetos? Ela já parte para 192 zonas, ela consegue chegar em até 192 zonas, 8 partições, 999 usuários. Ela faz o controle de acesso de 32 portas, gerencia esse controle de acesso, consegue reportar esse controle de acesso para a central de monitoramento e você consegue ter uma automação de 32 PGMs gerenciada por dentro de um aplicativo e você consegue chegar até 254 PGMs por ações, né? Por exemplo, 6 horas da manhã vai ligar a luz, 7 horas da noite desliga essa luz. Você consegue programar isso ali até 254 PGMs. A Evo 92 vem com 8 zonas on-board, quando duplicado, 16 zonas, 8 partições, 30 controle de acesso de 32 portas e 999 usuários e pode chegar até 32 PGMs controlando pelo aplicativo e até 254 PGMs ali por ações. Todas essas centrais possuem ali a linha telefônica para fazer a comunicação com o GPRS universal ou por linha telefônica. Então essas são as 3 linhas da Paradox, esses são os máximos que elas suportam. E você também, por exemplo, se eu pegar uma Evo 92 e quiser uma Evo 92 ou uma Evo HD e quiser deixá-la híbrida, ela funciona sensores de contato seco, que são ligados nas zonas, ela funciona sensores de barramento. Como que são sensores de barramento? São sensores mais inteligentes. Então se eu pegar um lance de cabo e fizer como um varal, né, estender esse lance de cabo em 4 vias, eu consigo pendurar vários sensores com apenas um cabo, sem nem precisar cortar eles. Então eu vou ter na minha central apenas 4 cabos, até 2.114 metros, usando alguns módulos ali que renovam a comunicação da central, eu consigo fazer um barramento bem robusto, com comunicação de sensores bem robusta, utilizando sensores sem fio, sensores de barramento, sensores de contato seco, um sistema muito eficiente ali, que é o sistema da linha GPlex. Então pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, mostrar as diferenças de forma rápida da linha SP Magellan e Evo. Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou responder todos eles. Um abraço e até mais.